Sejam bem-vindos à leitura de tarô para o seu mês de maio de 2026. Destacando e avisando de início, é uma leitura de tarô, o que compreende conselhos, reflexões e previsões. Ou seja, meu foco não é a previsão do mês de maio, porque como é uma leitura coletiva, existe uma grande chance de eu ler aqui previsões e isso não acontecer com você, né? E para outra pessoa, e aí você perde o vídeo. Prefiro trazer as mensagens que servem ao mês de maio e à vida. Sai a carta do mago, como você pode aproveitar esta carta para este mês? Sai a carta do sol, o que isso significa na sua trajetória? Compreende? Melhor assim, na minha leitura, respeitando todas as outras, do que tão somente falar em acontecimentos que muito provavelmente não vão suceder na sua individualidade. Vamos embora? Partiu! A morte. O que isto significa para o seu mês de maio? Descobriremos. Não se assuste, não é nada disso que você está pensando. 5 de espadas. Quais são as amarguras, as derrotas do passado e do presente que você precisa deixar para trás para conseguir seguir, né? Renovar a alma, renovar o peito, abrir-se para novas experiências com o 3 de ouros. Que precisa aprender e o que precisa desaprender. A gente fala muito em aprendizado e esquece que a gente precisa desaprender muita coisa. Porque não nos aportam nada. 2 de copas. Desculpe a luz nessa carta, quando eu falar dela, faço assim. A gente faz como dá, não é isso? 10 de ouros. Quis vir o 6 de copas. E como aconselhamento, sempre peço uma carta em especial para o conselho, 7 de ouros. É o seguinte, primeiro com a carta da morte, muita gente se assusta com essa carta, né? Nossa, eu vou morrer? Vai, todos nós vamos. Então a carta não fala sobre isso. A carta fala sobre o mês de maio com uma missão para você. Fechar a porta para o que não lhe convém. Isso aí vai de determinados alimentos, é o sal, é o açúcar, é a gordura, até o seu modo de usar o telefone, o celular. Até deixar para trás o convívio com algumas pessoas, a ida em alguns espaços, né, que não te acrescentam nada, que te fazem um ser humano que não tem nada a ver com o que você quer ser. Às vezes você convive com pessoas e vai para espaços, bares, casa de alguma vizinha que só te traz a prática da fofoca, bares que te levam a beber, claro, te levam no sentido do ambiente, porque sempre é uma escolha sua, sabe? E não é isso que você quer, de repente você quer dar uma maneirada, sabe assim? Mas eu te convidando para deixar um costume, um hábito que te faz mal, que já tem um histórico de ter prejudicado você em algo. Não é um hábito que entrou, um costume que entrou na tua vida agora. É algo que você já tem certeza que não te eleva, que não verticaliza a tua consciência, que não te coloca no caminho de ascensão que você deseja. Às vezes é o hábito da preguiça. Quer dizer, é o hábito de não fazer nada, entende? Às vezes a gente precisa desaprender as coisas, diz o 3 de ouros. Se você precisar de um mestre e alguém que já passou pela experiência, para que você possa deixar isso que te põe para trás, melhor. Aqui o tarô diz que vai surgir quando o discípulo está pronto, a vida apresenta o mestre. O que isso significa? Que quando você deseja algo, existe uma grande chance de uma pessoa, uma circunstância, uma possibilidade emergir na sua vida para te ajudar, para te empurrar para frente. Isso daí é mágica? Muitas vezes não. É porque quando você se abre para uma ideia, você também vê a possibilidade de trabalhar dentro dessa ideia. Compreende? Qual é a outra possibilidade? Além de melhorar você enquanto pessoa dentro dos seus objetivos, vai te trazer uma renovação nas tuas relações, para uma parte aqui, no seu modo de olhar o mundo, de olhar as pessoas, pode te trazer gente nova,
novos amigos, novas possibilidades de relacionamento amoroso, um olhar mais benigno para a vida, mais limpo, mais puro, e no sentido assim mesmo de ficar de bem com a humanidade, praticamente, porque você vai ter uma paz dentro de si por estar fazendo o que tem que ser feito, sabe? Que isso vai esborrar, transbordar. Olha aqui o naipe de copas, né? A mão do universo, da vida, dos deuses, do todo, do que você entenda como algo grandioso, te regalando a força das possibilidades. Tem algo mais bonito do que a força da possibilidade? Que um regalo, né, um presente das circunstâncias, de modo que você se sinta ainda melhor e avance no seu processo? A possibilidade também de pedidos de perdão, ou de você ser requisitado para perdoar, ou de você desenvolver a prática do perdão, de pedir o perdão, quero dizer. Esse 6 de copas, no contexto do perdão, é assim, ó, como eu estava dizendo. Não é uma coisa automática, é algo que você tem que refletir, porque às vezes a gente perdoa uma pessoa que é tóxica, que repete os mesmos erros, que nos faz mal, nos maltrata, e a gente perdoa por fraqueza e não por virtude. A gente perdoa para se manter na convivência com aquela pessoa. Nem sempre o perdão é uma atitude de coragem e uma atitude de grandeza. Muitas vezes é uma atitude que te apequena diante da circunstância, sabe? Sabe aquele, por exemplo, relacionamento tóxico que o cara vive tropeçando, errando, te humilhando, mexendo com o teu emocional e pedindo desculpa toda hora? Esse perdão, ele vale a pena ser concedido? Sabe? Perdão para continuar convivendo. Às vezes você perdoa para se afastar e ficar em paz com aquilo ali. É uma coisa, né? E não quer conviver. Outra coisa é você perdoar porque tem medo de que a pessoa saia de sua vida. E aí o perdão torna-se algo doentio, que não é um instrumento saudável. Um instrumento humano tão sofisticado pode te arrastar para um relacionamento que não te aporta paz, né? E é tudo que a gente quer. O 2 de copas vem mesmo te perguntar o que o outro te traz. É veneno ou é remédio? É a cura ou a enfermidade? Pensar no tema do perdão com racionalidade e não somente tomado pelas emoções. Realmente reavaliar a relação numa totalidade, não só muito pelo tempo, né? Às vezes tem gente que diz assim, nossa, mas é meu amigo há 10 anos, e daí? Muitas vezes a amizade mudou e você está presa àquele número, sendo que a pessoa não tem mais aqueles valores, aqueles princípios, aquele modo de ver o mundo, né? A gente muda, o outro muda. Então, é possível que maio te traga essa reflexão, essa profundidade, sabe? Este ar mais filosófico. Algumas pessoas vão até estranhar. Ah, tá tão pensativo. O que que você está plantando? O que é que você está colhendo? O que é que você está aí agradecendo? O que que precisa se distanciar, como foi dito no início? Sabe? É quase como avaliando até que ponto de 2026, até onde você foi, sabe? Reavaliar se você tem plantado a semente ideal, porque não adianta as causas e condições, as oportunidades, as possibilidades, se você está agindo de um modo a não fluir com o que você deseja, com o seu objetivo. O que que adianta? Desejo isso, desejo aquilo, tenho fé nisso, tenho fé naquilo, e o trabalho, é a labuta e a mão na massa. Acreditar não é só uma força, um pensamento. É preciso materializar, é preciso realizar. Acreditar também é fazer, né? Maio te pergunta: você está, mesmo com os obstáculos que todos temos, utilizando os instrumentos corretos para chegar aonde você quer? Lá em dezembro de 2026, como é que você quer estar? Esse é um ano de uma carta, vou trazer aqui a Roda da Fortuna. Tem até um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição, falando sobre isso. Eu sei que esse é um ano de muitas viradas. Eu estava falando das dificuldades, né?
É um ano de muitas viradas rápidas, de acontecimentos que tendem à repetição e que tendem a te fazer repetir situações que você não quer mais. Entende? Comportamentos que não te aportam nada. Aqui, a carta do ano. Tem um vídeo sobre isso. Inclusive com atividade no vídeo, né? Você experimentar. Você descobrir se naquela carta você é o rei, o cachorro ou o macaco. Vai lá depois desse. Dá uma olhadinha nessa dinâmica. Ok? Ainda que haja obstáculos, a virada ou a tendência à repetição, as nossas más tendências, a nossa procrastinação, algum defeito que está muito arraigado e aquilo atrapalhe onde a gente quer chegar, né? A nossa colheita, a nossa potência multiplicadora, existe um meio de você caminhar de modo a reduzir as distâncias entre você e os seus objetivos, não só materiais, mas também os objetivos da sua alma. Eu espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício, que você tenha entrado nessa leitura de um modo e saído um tantinho melhor. Até a próxima.